E aí, tudo bem? Tem uma frase de um escritor, um grande dramaturgo italiano chamado Luigi Pirandello. E ele fala o seguinte: realidade é apenas aquilo que você está acreditando, aquilo que você se compromete a acreditar naquele momento. E aí ele tem algumas peças nas quais ele começa a questionar esse sentido de realidade. E aí ele cria um jogo maluco ali que você não sabe se é o público que está interagindo, ou se são os atores, ou se é o diretor de fato, ou se são os atores. Enfim, uma coisa muito interessante que ele começa a questionar o próprio conceito do que você entende como realidade. E eu vou falar um pouco disso, porque às vezes a gente cria algumas realidades para nós em relação ao inglês, em relação ao francês, em relação a uma série de coisas. E a gente julga, o que eu chamaria de crenças, a gente julga aquilo como sendo a própria realidade. E às vezes você cria uma realidade, você tem uma crença que fala, o inglês é uma coisa muito chata. Francês é coisa de viado, coisa de gente fresca. O espanhol é coisa de imigrante. Se você mora, de repente, num lugar tipo a Califórnia e tal, é entendido. Assim, eu cresci indo para a Califórnia e o que o pessoal passa lá e fala, isso é coisa de imigrante, coisa de chicano, né? Então, muitas vezes você vai, e se você não tiver ali consciência para quebrar com aquilo, para você entender aquilo de uma maneira mais clara, você pode passar a vida inteira acreditando nisso. Isso me lembrou uma história recentemente de uma conhecida minha, que ela falou que ela saía, uma amiga dela foi morar na França, e quando ela voltou, casada, com filhos e tal, os filhos dela, brasileiros, nasceram aqui, mas ela só falava em francês com os filhos, ela fazia questão de falar em francês com os filhos. Todo mundo na mesa falava português, e os filhos também falavam português também, mas ela fazia questão de somente falar francês com os filhos. E isso sempre de uma forma assim, meio que para mostrar, meio que para tirar onda. E aí, a questão é que essa minha amiga, ela ficou super... falou, então o francês é assim? Claro que é uma criança errada, mas a pessoa cria isso na cabeça. Então é assim, nossa, que gente chata. Só porque a outra era fluente em chatice. Tem gente que é assim, tem gente que fica... Ou então outra coisa que cria muito, a pessoa vai morar lá fora e esse é o tipo de chatice que eu vejo, que muitas vezes é ligada não ao ensino, mas ao inglês. Como as pessoas veem o inglês ou o francês ou qualquer outro idioma. Como se criam essas crenças. É muito comum a pessoa morar lá fora ou querer ir morar lá fora, para os Estados Unidos ou Canadá e falar, brasileiro é assim, né? Brasileiro é tudo baixo nível, o pessoal é tudo uma baixaria, não sei o quê, porque a cultura brasileira é assim. E é engraçado que normalmente eu escuto isso de brasileiros. Ou seja, o cara fala dos brasileiros como se ele fosse o quê? Suíço. Né? Então, eu sinto que tem muito essa chatice, parece aquela coisa de cabeça de imigrante, né? Tem um cara aqui no YouTube, que é o Albertinho Gásio, que ele parece que ele não supera isso. Ele mora lá nos Estados Unidos, mas ele fala todo o vídeo, aí é para ficar criticando o Brasil, para falar que lá é muito melhor. Então, eu vejo ali claramente um conflito, né? Se o cara mora lá, tá bom, mora lá, seja feliz aí. Mas não, ele faz... Agora, cá entre nós, tem um monte de canal aqui no YouTube assim, né? O cara mora lá, aí fica falando pros brasileiros como é incrível morar aqui onde eu moro. Aí fica falando do Brasil, falando que lá os preços são muito melhores e não sei o quê. Eu particularmente odeio esse tipo de mentalidade e esse tipo de abordagem. Por quê? Porque eu vejo isso como uma miopia. É muito comum eu já tive muitos alunos que aprendem o inglês para querer morar fora. E aí, falando isso, talvez esteja perdendo esses alunos que queiram. Mas é verdade, estou sendo sincero. E aí, como eles querem morar fora, parece que automaticamente ele tem que trabalhar, isso que eu estava falando de crenças e realidade, ele tem que trabalhar e falar, o Brasil é uma porcaria. Portanto, eu vou me mudar para lá. E eu vejo que isso é uma miopia, por quê? É como se você visse tudo de bom que tem lá e tudo de ruim que tem aqui. Então isso é uma miopia, porque tem coisas boas e ruins lá onde você quer morar ou onde você mora, e tem coisas boas e ruins aqui no Brasil. Você falar que nada presta aqui no Brasil é muito difícil, né? Não é por aí. E vai falar o quê? Que tudo presta nos Estados Unidos ou sei lá, ou no Canadá, ou em qualquer lugar, que tudo é incrível, é um conto de fadas? Não é por aí também, né? Basta você ter um pouco de conhecimento social, você viajar um pouco e você vai ver
que os Estados Unidos tem muitos guetos, tem muitas situações aí, muitas questões sociais, tem muito, né? Então tem coisas muito boas lá e tem coisas muito boas aqui e por aí vai. Mas a gente tem que sempre conseguir olhar o lado positivo e negativo das coisas, e não somente... E uma coisa que me irrita particularmente é o seguinte: o cara vai, sei lá, para Nova York, aí ele volta, passa aqueles pacotes da CVC, aí passa 2 dias e 2 noites em Nova York, aí quando volta, fala, olha, Nova York é incrível, nossa, muito melhor do que aqui. Você vai lá no Central Park, aí sempre compara o melhor de lá com o pior daqui. Eu que estou no Rio de Janeiro, o cara compara, por exemplo, Central Park com, sei lá, o parque que tem em Madureira, ou ali, sei lá, no subúrbio, onde passa o trem. Né? Nada contra o subúrbio, eu moro no subúrbio, mas é sempre comparar o Central Park com a Taquara, com a Praça Seca, Madureira, ou se você estiver em São Paulo, é Diadema. É sempre, sabe, o melhor de lá, a coisa que é mais legal, o cartão postal de lá, com o que é considerado a favela aqui. E nunca é comparar Central Park com a praia de Ipanema ou a praia de Copacabana. Nunca é comparar a Champs-Élysées em Paris, sei lá, com as melhores coisas que nós temos aqui, as belezas naturais e tal, que vem gente do mundo inteiro, vai gente da Europa e tal, vem para cá e fica encantada com isso, né? Então eu sinto, não é novidade falar esse negócio de patriotismo e tal, que nós brasileiros, é muito importante a forma de utilizar, que fala, os brasileiros, então você está se excluindo, né? Quando você fala, brasileiro é assim. Ué, você não é brasileiro? Não, nós brasileiros, sempre foi muito questionada essa questão do patriotismo, né? Ainda mais com as Olimpíadas agora, o pessoal fala que aqui é tudo uma porcaria, tudo uma roubalheira e tal. E sim, tem o roubalheira, sim, tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. Eu leio o jornal e fico puto também. Mas, ainda assim, eu acho que até por uma questão de sanidade mental, uma questão de equilíbrio, é importante ver o lado bom e o lado ruim das coisas. Porque senão você vai criar essas crenças e essas realidades muito distorcidas, e eu devo dizer que eu vejo na prática com os alunos que isso pode comprometer o seu aprendizado, eu diria que não somente no inglês, em outras coisas também. Bem, muito obrigado por assistir, meu nome é Paulo Nidek, e até a próxima.